Olá, é um prazer estar aqui com você nesta sexta-feira ao vivo no Frente a Frente com o Bispo de Presidente Prudente, Dom Benedito Gonçalves dos Santos. Vamos falar sobre campanha da fraternidade, coleta da solidariedade, entre outros assuntos. E você pode participar do programa, é só mandar a sua pergunta para a página do YouTube Rede Vida ao Vivo Oficial, que aparece aqui na tela. Muito boa noite, Dom Benedito, seja bem-vindo. Boa noite, Anusa. Alegria estar aqui com vocês. Que Deus conceda que essa noite seja bastante graça para toda a família da Rede Vida. E assim será. Está conosco também no programa a jornalista Rosana Carvalho. Boa noite, Rosana. Boa noite, Ana. Boa noite, Dom Benedito. Boa noite, Brasil. É muito feliz de estar aqui com vocês novamente. Dom Benedito, a campanha da fraternidade busca um caminho quaresmal. O que propõe, de fato, para a gente? Nós sabemos que durante a quaresma, a igreja convida cada um de seus filhos a fazer uma revisão de vida, de sua caminhada cristã, de sua caminhada batismal. Se algo está desviando, ou no caso está impedindo de uma plena comunhão com Cristo, de uma plena comunhão com Deus, ou seja, de viver plenamente a vocação cristã, quaresma é tempo de reconciliação, é tempo de todos nós clamar a Deus por misericórdia, por perdão. E a campanha da fraternidade, que é celebrada aqui no Brasil durante a quaresma, exatamente propõe isso, uma ação concreta, para que cada discípulo de Cristo Jesus, uma vez em comunhão com Ele, dê então uma dimensão social à sua vida, viva a fraternidade. Necessariamente, quem tem o Espírito Santo em sua vida, vive uma vida fraterna, isso é mais que natural. Então, Jesus nos fala que é pelo fruto que conhece a árvore. Ora, se a pessoa, então, esse galho que está unido, esse tronco que é Cristo Jesus, que é a videira, com certeza a fraternidade estará no seu coração. Por isso, a Igreja no Brasil celebra a campanha da fraternidade durante o período quaresmal. E como que o senhor vivencia com seus fiéis lá em Presidente Prudente, aproveitando para mandar um grande abraço para a comunidade Presidente Prudente que está acompanhando o programa hoje com o senhor. Como que o senhor vivencia a campanha da fraternidade? Tá certo. Também quero mandar um abraço para todos que estão acompanhando, que Deus conceda bênção e graça. Então, a campanha fraternidade desse ano, eu vejo assim como muito oportuna, né? Às vezes tem certos anos que a campanha, a gente precisa ficar procurando assim, uns caminhos para poder viver o quaresma para frente. Agora, esse ano é muito rico, né? No caso, a campanha da fraternidade e amizade social. Então, tem tudo a ver, né? A amizade social está tudo ligado à quaresma. Quem que pode ser essa amizade social? Só pode ser a amizade social aquela pessoa que se deixa guiar pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Cristo. Ele que nos concede a graça da diversidade, dons, carisma, nesse mundo onde, no caso, há tantos caminhos, onde há tantos modos, tantas vivências, nós vivemos a unidade segundo o coração de Deus. Isso, então, essa amizade, a fraternidade, é, sem dúvida alguma, fruto do Espírito Santo. Nós, é claro, como bispo, né, estou à frente da comunidade diocesana de Presidente Prudente, exorta os fiéis, primeiramente, é claro, essa abertura ao Espírito de Cristo, né, vivemos a nossa vocação batismal. Sabemos que Cristo, o Espírito Santo, procede do Pai e do Filho e é enviado aos nossos corações. E aquela pessoa que, de fato, deixa-se guiar pelo Espírito Santo, sem dúvida alguma, uma das identidades é o coração fraterno, um coração repleto de amor. Quem tem amor, necessariamente, gera fraternidade e, consequentemente, engrandece e glorifica o nome do Senhor. Tem trabalhos que a Diocese realiza, parcerias com escola, porque tem escolas que trabalham a temática com os alunos. Tem, sim, né? No caso, cada paróquia, os párocos, no caso, fazer esse trabalho, principalmente com os professores e tudo mais, para que, então, esse trabalho seja realmente uma realidade em nosso meio. Nós sabemos que hoje a cultura, o modo em que vivemos, às vezes despreza muito o social, não é mesmo? O isolamento, né? As mídias, devido às técnicas, mas então a pessoa tem muita facilidade para se isolar, para se esconder no meio da massa. Isso, então, nós temos, no caso, alertar que a quaresma, exatamente para isso, nós vivemos em comunhão. É o Espírito Santo que nos concede a graça, né? De mesmo com essa tanta riqueza que há, diversidade, nós temos esse coração fraterno. Isso é claro, é procurar explorar com relação aos alunos, professores, principalmente com os agentes, né, da nossa comunidade, que estão à frente das pastorais, para que essa realidade que a igreja, no caso, deseja para que todos os filhos vivam, sejam vividos principalmente pela liderança, para que estão à frente dos diversos trabalhos pastorais de nossa paróquia. Então, os leigos têm um papel importante nas paróquias da Diocese.
tem um apoio para essa divulgação da campanha, para a divulgação de viver a quaresma em plenitude? Sem dúvida alguma, né? Sem dúvida alguma. Veja bem, se a quaresma é um tempo rico para que todos nós possamos rever a nossa caminhada cristã, para que todos os batizados, muito mais, é claro, nós que estamos à frente da comunidade, o bispo, os sacerdotes, religiosos, diáconos, os leigos, né? Aqueles que estão à frente de diversos trabalhos pastorais, nós devemos ser os primeiros, então, a fazer essa revisão de vida, né? Para que nosso agir, seja em família, na comunidade, na sociedade, então a fraternidade e essa amizade social, seja realmente uma realidade, e assim nós possamos glorificar, engrandecer o nome do Senhor. E eu vou chamar a Rosana, porque ela tem pergunta para o senhor também. Sim, tenho perguntas, Ana, mas antes disso, vou pedir para você fazer aqui como a Alzira Aparecida e também o Joelso. Eles estão enviando perguntas aqui para o @Redevida ao vivo oficial. Na verdade, a Alzira está falando aqui, ó, quanta honra ter o nosso bispo no frente a frente falando sobre a campanha da fraternidade. Quem também está mandando um abraço é o Joelso Santos, ele é de Pojuca, da Bahia. Viu? O senhor está sendo visto lá da Bahia. E a pergunta que eu tenho aqui é o Fala Povo, é com a Natália Coquemala. Olá, eu sou a Natália Coquemala e eu gostaria de saber se existe algum programa de formação para ajudar a nós fiéis a entendermos melhor os temas da campanha da fraternidade. Bom, cada diocese é convidada, de acordo com o seu potencial, a desenvolver esses programas. Sempre, no caso do programa, diocese Presidente Prudente. Nós temos hoje um sacerdote responsável, o padre Diceu Montavani. Então, aproximadamente 40, 50 dias antes da quaresma, no início do ano, então dá-se uma formação com toda a liderança a nível diocesano, dando pistas, né? Primeiramente refletindo, é claro, a riqueza e a grandeza do tema e do lema. Lembrei que o tema desse ano é fraternidade e amizade social. E lembra, né? Vós sois todos irmãos e irmãs, Mateus 23, 18. Então, é dada essa formação a nível diocesano. No caso, explorar todo o assunto, a riqueza que tem, no caso, no manual, na campanha da fraternidade. Isso, então, dado às vezes para 2, 3 pessoas de cada paróquia. A minha paróquia minha diocese tem 56 paróquias. Nossa, bastante, uma é extensão grandiosa. grande, são 15.400 quilômetros quadrados. Então, alguns líderes se reúnem, têm essa formação e, a pedido de cada um, então, repasse na sua paróquia. Que tem liderança que tem condições, de caso, de primeiramente ser formado, uma vez formado, então também ser, no caso, ser formadores, né? Isso acontece, então, a nível de regiões, nós temos 4 regiões pastoral e também em cada uma das paróquias. Então, essa formação, ou esses conteúdos, né? Eles são primeiramente ministrados a um grupo pequeno, que, por sua vez, tornam multiplicadores, né? Levando, no caso, a riqueza, a grandeza da campanha da fraternidade, para que, assim, possa, então, alcançar o maior número de pessoas possível. O senhor falou bastante do tema da campanha. Como que as temáticas elas são escolhidas? E quando? Sim, nós reunimos agora, por exemplo, em abril, nós teremos, geralmente acontece depois do segundo domingo da Páscoa, né? No caso, a oitava da Páscoa, na quarta-feira, após a oitava da Páscoa, até a sexta-feira, após o terceiro domingo da Páscoa. Então, são 10 dias que nós reunimos. Ultimamente, estamos reunindo em Aparecida. Este ano, a Assembleia dos Bispos da CNBB acontecerá do dia 10 ao dia 10 a 19 de abril. Então, num daqueles dias lá, então, é apresentado os temas que foi colocado em votação, né? Cada um de acordo com as pastorais, né? Aí vem a questão de catequese, às vezes vocações, trabalhos sociais. Então, é apresentado e os bispos são livres para ver, então, aquele tema que mais está, no momento, está precisando, que a sociedade está clamando e tudo mais. Tem essa preocupação também para abrir além da igreja? Não, sem dúvida alguma, tem. Tanto é que a campanha já foi realizada em ecumênica, quando é ecumênica. Agora, lembrei, mesmo quando é ecumênica, né? No caso, CNBB, os bispos votam, né? Então, uma pessoa está querendo um assunto que foi carcerário. Então, a pessoa responsável pela pastoral carcerária, o bispo, então, ele pede, então, que coloque o nome aí, às vezes, 2, 3 pastorais, né, apresenta o tema, ou no caso, que deve ser abordado um pouco, no caso, para o ano que vem já tem, 2025, para 2026, sabe? E assim por diante, então, é eleito, mas no caso, é feito o escrutínio mesmo. Então, durante a Assembleia, sempre durante a Assembleia da CNBB. Também, no caso, o Conselho escolhe os 3 lá e os bispos, então, aprovam, que esse ano vai ser. Então, esse tema está para o próximo ano, é um tema que está clamando, que está, no momento, né, clamando para que esteja refletido na comunidade do Brasil. Isso é importante, porque muitas vezes as pessoas acham que fica ali fechado, ou somente para os católicos, mas não.
é amplo. É, A igreja 5 anos, tem esse tem essa olhar para o abertura. bem comum da, Não, da tem essa sociedade, abertura, é da buscando a comunidade. comunhão mesmo. Jesus fala no Evangelho que o sonho dele é que todos sejam um, como ele e o Pai é um. Então a igreja buscando essa unidade, né, entre os cristãos, então nós temos campanha de fraternidade ecumênica, né? Cada ano nós temos essa campanha de fraternidade, que também é votada e aprovada pelo a CNBB, no caso, pelo Nós Bispos do Brasil, na Assembleia realizada cada ano. Rosana? Sim, Ana, antes de fechar o tema da campanha da fraternidade, que já estão chegando perguntas aqui. Vou pedir então para soltar a pergunta da Helena Cunha. Eu gostaria de saber quais são as maneiras da gente apoiar a campanha da fraternidade, mesmo depois de acabado o período oficial da campanha. Obrigado. Então, lembrei, falando do período oficial, quer dizer, a campanha ela não é estudada, assim, no caso, é refletida mais durante a quaresma, né? Agora começou, no caso, na quarta-feira de cinzas e vai até no próximo domingo, domingo de Ramos, né? No caso, então, esse período é o período que realmente, no caso, o tema é refletido em comunidade, em família, diversos grupos, né? Refletindo a igreja. Agora, durante todo o ano, é uma transversalidade, sabe? Então, mês de agosto é mês das vocações, tem uma semana da família. Esse tema também vai ser explorado no mês de agosto, né? Durante as missões, mesmo no dezembro tem a campanha de evangelização também, esse tema. Esse tema, na verdade, deve nortear todo o caminhar da igreja dessa quaresma até a quaresma do ano vindouro, né? Que no caso Então, não termina, ela continua sendo trabalhada pela igreja, pelos catequistas, pela comunidade. Sim, temos, por exemplo, jovens, casais, o Encontro Casais com Cristo, né? Muitos temos reuniões, ou no caso, o trabalho do primeiro, segundo e terceiro encontro, sempre está ligado com o tema, eles procuram o tema da campanha de fraternidade, ainda mais sendo que é um tema muito de fraternidade e amizade social. É um tema que não se esgota, sabe? Não se esgota. Então, esses temas pode e deve ser explorado, no caso com os jovens, com adolescentes, com casais, enfim, com diversos grupos, né? É uma riqueza, na verdade, queira lá, que todos nós, e toda a sociedade, pudesse refletir essa riqueza. Se nós falamos amizade social. Amizade social Amizade social, diga o que é amizade social. A amizade social, a amizade é a bruta é o amor, viu? É amor que leva até a amizade. Se não tiver amor, não tem como ter amizade. Tem que ser amigo, tem que ser amigo. Agora, esse amor, né? O amor nos fala assim, Deus é amor. Então, é na medida que nós exigimos nosso batismo, que nós estamos em sintonia com Cristo, em sintonia com Deus, que nós temos o amor de Deus em nosso coração. E esse amor que me leva a ter, no caso, a exercer, no caso, por exemplo, a frutificar, exatamente ter uma amizade com os irmãos. Por isso, agora, ficar com a amizade social, porque essa amizade eu não posso ficar apenas, no caso, num pequeno gueto, minha família, meus vizinhos, não. A amizade social com toda a sociedade. Né? O mundo está carente dessa amizade, porque a maioria das pessoas, infelizmente, estão com o coração distante de Deus. E sem o coração, sem o Espírito Santo, não tem como, no caso, cultivar a amizade social. Isolados também, o senhor citou anteriormente sobre as redes sociais, sobre ficar sempre só numa tela, só no seu mundinho. É oportunidade para ampliar, não ter só amigo digital, mas ter um amigo de carne e osso, aquele que está ali do seu lado. Sim, a fraternidade também tem isso, né? Então, a fraternidade, o que é? Porque talvez nós estamos muito próximos de outros em termos físicos, mas o coração, cadê? Está distante. Na casa, né? Pode ser a pessoa lá, cada um no seu quartinho e tudo mais. E cadê a amizade? Aí não é nem familiar, né? Se não tiver essa amizade familiar, no dia a dia, no caso doméstico, entre pai, mães, filhos, muito menos com a sociedade, né? Então, a amizade social, realmente, por isso que é um tema assim, que não se esgota. Assim. Todo dia nós temos que trabalhar para isso, que a amizade de Cristo é essa. Nós estamos trabalhando, como você sabe disso, estamos vivendo esse período sinodal. Tivemos a primeira sessão do Sínodo em outubro de 2023 e teremos a segunda em outubro de 2024. Pela primeira vez, tem um Sínodo em 2 etapas, em 2 sessões. Ora, o que os conceitos estão nos convidando? Alargar o espaço da tenda. Ora, alargar o espaço da tenda, alargar o espaço do coração. O tema, amizade social, é exatamente como essa tenda que deve se alargar. E, na verdade, o coração se alarga quando há abertura para Deus, para Cristo. Ele que vai alargando o nosso coração, nos faça ter os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. Sabendo? Então, esse sentimento, ter os mesmos sentimentos da mesma grandeza, né, é algo, por exemplo, para nós, então, que todo dia tem que ser vestido, todo dia tem que ser construído, tem que ser vivido.
E o tema da campanha esse ano eu vejo exatamente isso, sabe o que é? Tem mais compaixão. Compaixão no dia a dia, não é mesmo? Compaixão, é rico demais, é muito rico, não é mesmo? É um tema que nós devemos abordar, mesmo esse ano concluindo a campanha da fraternidade, nos próximos anos também, mesmo esse tema é um tema propício para nós, né? É a identidade cristã, não é mesmo? A amizade social, sem dúvida alguma, é a identidade do cristão. Aquela pessoa que ama, com certeza, a sua amizade social é ampla e cada dia aumentando os horizontes. 60 anos de campanha da fraternidade em 2024. Isso. Que legado que nós temos e qual o legado o senhor ainda vê que será perpetuado? Muitos legados, sabe? Esses dias eu estava refletindo com algumas pessoas, não tem nada a ver com campanha de fraternidade, nada a ver com a igreja, né? Mostrando, vamos pôr hoje, às vezes, a pessoa que tem alguma deficiência, não sei se você conheceu, mas eu conheci. A pessoa que era deficiente é marginalizada mesmo, todo sentido, né? Não tinha direito. Então, se eu sou um cadeirante e tudo mais, né? Aqui tem rampa, nossa, se subir alguém para poder me a rampa, se caso contrário, não, problema seu, né? Hoje não, né? Tem leis, né? E essas leis são realmente, devem ser duras e devem ser mesmo, sabe? Então, quem tem alguma deficiência, a sociedade é obrigado, no caso, a dar recursos, meios para que amenize aquela deficiência. Se você olhar isso aqui, fruto de uma campanha da fraternidade. No passado, foi dado o grito, ó, gente. Quantas pessoas, então, a pessoa que é portadora de alguma deficiência, às vezes questão de ônibus, questão de prédio, mesmo na igreja, que dificuldade que é. Então, você quase ficar dependendo dos outros para você ter uma vida, no caso, viver em sociedade. Isso, então, foi a igreja, na época, porque eu falei, nossa, por que isso, né? Agora, hoje, é uma realidade que nós já conquistamos, né? Ainda tem muitas conquistas realizadas. Muitas conquistas, e ainda bem que conquistou, porque tem total Graças direito a de Deus, ter né? o direito de Graças ir a e Deus, vir, graças a independente da condição física Exatamente. ou intelectual que a pessoa tiver. Uma mãe que tem um filho dependente ou tudo mais, hoje tem recursos, né? O governo reconhece, opa, isso nós temos que amenizar o sofrimento dessa mãe, dando meios para... Mas antes, se virava, né? O problema dela, mesmo se alguém fosse para ajudar, se caso contrário, morria a míngua, né? Era uma batalha. Era uma batalha, né? Isso foi conquistas, quem que deu o grito foi a igreja. E naquela época, viu? Hoje nós vimos no Evangelho pessoas querendo apedrejar Jesus. Naquela época, ainda hoje, tem muitos que apedrejam, né? Muitos que apedrejam. Orar e vigiar. Orar e vigiar. Eu tenho um colega, sabe? Nós vim de Paracatu, sou do Clério de Paracatu, Minas Gerais. Então, fazendo um trabalho lá com relação ao trabalho social, no caso, dependente, químicos, casas, sabe? Ela não é pessoa católica. Ela pegou, me procurou, você me chamava ela foi meu colega de escola, de TIM, tudo mais, de TIM. E eu acho errado demais, sabe? Acho que o dependente químico e tudo mais, então, um trabalho no caso, presos, com as pessoas, o detento que está preso, tudo mais, ele deve ficar lá, deve ser punido até ele recuperar. É o próprio sofrimento que lhe leva à recuperação. Então, eu não concordo que realmente esse trabalho tem que ser um trabalho de promoção humana. Não vê isso. Eu falei, nossa, senão o coração... Bom, pode ser que eu até pense diferente, mas quando trabalha para cá, até procuro muitas vezes falar sobre isso, que achava que a gente não estava contribuindo com aquilo, segundo, para essa ideia, que é a vontade divina, sabe? Que a pessoa sofresse e tudo mais. Nossa, porque falta o quê? Falta o amor e misericórdia, né? Falta o quê? Exatamente o amor. Esse amor que leva à amizade social. Rosana, você tem perguntas? Tem, estamos aqui cheios de perguntas. Que bom! Dom Benedito, antes também eu quero mandar aqui um abraço da Maria Carmelita Batista, ela que é de Paracatu, Minas Gerais, está falando que saudade do nosso bispo. Tem também a Maria Helena Ortiz, boa noite, Dom Benedito. O senhor é o nosso bispo. Também a Adriana de Fátima Leite, que alegria, nosso bispo Dom Benedito, programa maravilhoso. E o Regis de Nova Pátria. E a pergunta que eu tenho a fazer aqui para o senhor é do Paulo da Moca. O senhor, como bispo da região do Pontal do Paranapanema, como negociar bem conflitos entre grandes proprietários de terra e MST? Bom, todo conflito, o que é? O conflito é exatamente a falta de... Amor, fraternidade, amizade. No caso, é falta dessa fraternidade. Todo conflito, então, toda guerra, tudo mais, é falta dessa amizade, né? Dessa fraternidade, né? Ora, o bispo, né? Então, o que nós temos que nós temos que buscar para que todos sejam um. Agora, é buscar unidade sem faltar a caridade e sem faltar a justiça, né? É necessário que a justiça esteja presente, é mesmo? Caridade, justiça, caminham juntos, né? Então, cabe o bispo, como no caso ele é o mentor, no caso gestor de trabalhos na diocese, a fazer com que, no caso, esses conflitos sejam vencidos, sem deixar de faltar justiça, mas também
a caridade. E o que acontece? Aí vem a questão do diálogo, né? Quando eu fui indicado como vice-presidente prudente, o Núncio, na época, que ele me procurou, segunda-feira, dia 25, vai fazer 16 anos, que o Núncio me chamou lá em Brasília para me fazer o convite para ser vice-presidente. É uma data importante, depois quero saber 25. mais detalhes. Então, naquela época, quando ele me chamou tudo mais, né, eu fiquei assim, quando eu fui chamado, estou entrando no outro assunto, mas vamos. Quando eu fui chamado, eu esperava, às vezes, o meu bispo, você vai ser nomeado bispo, né, Minas, talvez. Quando foi São Paulo, assustei muito, 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 né? Aí me falava, antes de me dizer que a diocese, essa diocese está indo, é porque eu vejo que uma diocese tem um pouco de conflito, e a sua missão lá é amenizar ou acabar com o... Essa é a principal missão, viu? Então, se o Dilma não só, a principal missão minha que eu tinha em Presidente Prudente era essa, sabe? Então, isso é, na verdade, para o Pontal para esses conflitos já foram passados bem mais, no caso, um território conflitivo do que hoje, e nós temos que trabalhar para isso. Pode perguntar aos pessoal dos você faz de coração aberto, sabe? Quantos conflitos nós intermediamos lá entre os grandes e os diversos? Tivemos reuniões lá no início do mês para estar aqui com nós acompanhando, fui lá encontrar com o ministro, com o secretário de Justiça em São Paulo, com a comitiva dos irmãos do Movimento Sem Terra, buscando exatamente vencer isso. E vencemos, graças a Deus, viu? Tivemos 13 encontros e, graças a Deus, muitos conflitos foi vencido pelo diálogo com as duas classes, né? Como no caso seja com os grandes jornalistas, também com os MST e também com os proprietários. Né? Então, isso é através do diálogo. Agora, é um trabalho realmente difícil, né? Muito difícil, né? Muitas vezes não entende. O senhor acha mais, que é né? esse o papel da igreja, promover ali, mesmo diante dos conflitos que são sociais, que poderiam ser resolvidos por órgãos públicos e não a igreja estar ali no meio? Mas esse é o papel da igreja, não se calar, mas ir atrás de acolher e resolver os problemas? Primeiramente, é o seguinte, nós, no caso, quando intermediamos esse conflito, primeiramente, que é para uma guerra, não é mesmo? Que haja paz, não é mesmo? Justiça e paz se abraçarão. Ora, se está tendo conflito, está faltando justiça, né? A justiça está faltando de um lado ou do outro, às vezes dos dois lados. Então, a igreja, é claro, ela é, como o seu papel, que ela é missão profética, cabe a ela, no caso, semear a palavra, a palavra divina que gera justiça, que gera paz, não é mesmo? Que gera paz, né? Então, é nosso papel. Então, não tem como, né? Não tem, que a igreja tem que cuidar de todo homem e do homem todo, né? Isso faz parte, então, no caso, desse ser humano por completo. Então, eu vejo com alegria, e quando possível, eu procuro realmente, e na minha fraqueza, colocar como intermediário, sabe, assim, como mediador, buscando, no caso, uma solução para o conflito. Agora, claro, para que haja conflito, tem que ceder, não é mesmo? Nós estamos vendo aí para guerra entre os países, está acontecendo aí, norte, sul, leste, oeste, só mesmo o que acontece? Se uma parte não cede, não tem paz, não tem acordo. Paz, então é necessário que ceda mesmo, é necessário que atenda, né? E no caso, às vezes aquela página fica, quem deve ceder, é claro, aquele que às vezes mais está com a justiça, com o coração distante da justiça, não é mesmo? E assim por diante, né? Então eu vejo como missão de todos nós e faço isso com alegria e amor, sabe? Faço mesmo, que eu acho que é missão de todos nós, né? E uma batalha, realmente, um conflito, uma guerra que diminui ou que cai por terra, é uma vitória, sem dúvida alguma. É o quê? É Cristo ressuscitado que manifesta vivo ali no meio, não é mesmo? Sem dúvida alguma. E o que é a campanha Fraternidade? Amizade. Trabalho durante a quaresma em termos de conversão, buscando o que é? Que na Páscoa, esse Espírito de Cristo vivo e ressuscitado esteja no coração de todos aqui, de toda a família, e assim a paz reine em cada coração, em cada lar, na sociedade. Nós vamos para um breve intervalo, é bem rapidinho, aproveita para mandar a sua pergunta para o Dom Benedito, bispo de Presidente Prudente. Até daqui a pouquinho. Voltamos ao Frente a Frente, ao vivo, que hoje recebe o bispo de Presidente Prudente, Dom Benedito. Dom Benedito, como que funciona a coleta da solidariedade? Explica para a gente. Bom, então, primeiramente, durante toda a quaresma é trabalhado, no caso, tem a campanha Fraternidade, esse ano Fraternidade e Amizade Social. Então, à medida, no caso, nas celebrações, de acordo com o Evangelho, então, e esse ano tem uma abertura muito grande para que, então, esse tema tão bonito, que é a fraternidade, no caso, amizade, fraternidade e amizade social. Então, como gesto concreto de toda a caminhada quaresmal, da campanha Fraternidade, que é durante a quaresma, domingo de Ramos, que esse ano, no próximo domingo, no caso vai dar dia 24, né? Dia 24, domingo de Ramos. Então, todo domingo de Ramos, então, é feito esse gesto concreto. Aquilo que é ofertado nas missas, coleta, no caso chamado coleta da solidariedade, é arrecadado, então, em todas as comunidades, paróquias, todo o dinheiro ofertado é colocado, então, entregue, geralmente, na Cúria. A Cúria recebe aquele valor das diversas paróquias, 60% fica para a diocese,
é chamado Fundo Diocesano de Solidariedade. Esse fundo realmente tem uma comissão que administra para ver, então, quais os trabalhos, de acordo com o tema da campanha, e também o lema, para que aquilo chegue, então, no caso, empregado nessas obras, nesses trabalhos ligados à fraternidade a nível diocesano. E 40% vai para a CNBB. Para a CNBB o quê? Lá também tem pessoas gestoras que vão, no caso, gerir esse fundo e receber diversas propostas de trabalhos, que, no caso, tem a ver com a campanha da fraternidade, com o tema, no caso, esse ano, a fraternidade social, buscando amenizar o sofrimento das pessoas. Os diversos projetos, então, devem ser encaminhados à CNBB, que, por sua vez, estudam, geralmente, às vezes, as regiões mais carentes é que mais tem prioridade, e então esse fundo é redistribuído, né, proporcionalmente, às diversas comunidades, diversas regiões do Brasil. Já o fundo diocesano, o comitê diocesano, então, ele recebe também, um valor bem menor, mas para atender apenas as necessidades da diocese. Geralmente esse fundo é gerido também procurando atender a comunidade mais carentes, né, do setor diocese, que esteja de acordo com o tema que foi refletido. Sabe? Mas então tem a comissão diocesana, que no caso para gerir 60% que fica na diocese, e tem a comissão, no caso, a comissão nacional, que é para gerir esses 40%, como vai ser essa redistribuição. Lembrei que, na verdade, esse fundo não pode ser atribuído para despesas, mas é para melhoria, caso de algum trabalho social, nas diversas regiões do Brasil. Rosana, você tem perguntas? Tenho sim, eu tenho várias perguntas aqui, mas tem também a pergunta do Daniel Rocha. Eu gostaria de saber como os recursos arrecadados na coleta da solidariedade são distribuídos. Eu acabei de responder, né? Então, tá. Então, muito obrigado pela pergunta. Então, desse total arrecadado pela diocese, 60% fica na diocese, no caso, ser gerido pelo esse grupo diocesano da solidariedade, e 40% vai a nível nacional e é feito entre essas comissões que distribuem, tá certo? A nível nacional, então tem a comissão que vai estudar os diversos projetos, ver a necessidade, quanto é possível dedicar, tem o valor do pedido, o valor que, no caso, às vezes, pode até ter de 100%, mas realmente é aquilo que está de acordo com o que foi arrecadado. A nível diocesano, é feito, então, o grupo, no caso, diocesano, que cuida desse fundo diocesano, então, é feito esse estudo para ver, então, como distribuir aquela verba que foi arrecadada e que deve, no caso, ser destinado para as comunidades mais carentes, ou os grupos mais carentes da diocese, que esteja de encontro com o tema da campanha da fraternidade. E é prestado uma conta? Fica um lugar onde as pessoas podem ter acesso do quanto foi arrecadado, como é empregado, para quando é destinado? Tem isso? Geralmente nós fazemos, para falar o caso do presidente prudente. Primeiramente, a gente demonstra o que arrecadou, cada para contribuiu, quando foi arrecadado, quanto foi mandado para nível nacional e que ficou o fundo diocesano. E o diocesano, então, no processo do ano, no caso, transcrito para a comunidade, e o que foi aplicado, às vezes, as verbas. Se você distribuir muito, não tem. Então, às vezes, pega 2, 3 entidades e você, então, mostra aquela entidade qual o trabalho que é feito e quanto foi empregado e por que aquele trabalho, então, ou aquela entidade foi escolhida, né? Então, esse é o trabalho que nós fazemos, que na verdade, tem um alcance grande, sem dúvida alguma, mas então, esse trabalho foi... Isso se viu aí, no caso, mais através colocado, no caso, nos nossos redes sociais, para que as pessoas tenham acesso e possam, então, no caso, não é mesmo, ver no que foi empregado o valor desse Fundo Nacional de Solidariedade. Eu estou vendo a entrevista do Dom Benedito, mas eu já contribuo com o dízimo. Eu preciso contribuir com a coleta da solidariedade? É importante ajudar a coleta da solidariedade? Lembrei o seguinte, durante a campanha Fraternidade, nós temos 3 exercícios quaresmais. Começa na quarta-feira de cinza, não é mesmo? Quais são os exercícios quaresmais? O Mateus fala muito bem, viu? A respeito da oração, do jejum, da esmola ou da caridade. Esmola é caridade, né? Então, a caridade, né? Então, lembremos, o dízimo não é caridade, não, né? Dízimo tem nada a ver com caridade. Dízimo você, então, com um coração de gratidão, então você restitui a Deus parte daquilo que Deus te deu, no caso, o dízimo, a 10ª parte, uma parte. Você, então, restitui mensalmente a Deus. Agora, a coleta é você fazer, quase, por exemplo, às vezes pega muito a palavra esmola, mas não é esmola, doação, né? O que a igreja, os grandes falam? Eu creio que todos nós nos jejuamos. Às vezes, uma questão de bebida, doce, não é mesmo? Às vezes, questão de esportes, até que nós fazemos jejum. Aquilo que você jejuou em termos de alimento e bebida, né, o certo seria o valor que você jejuou,
você destinar a isso. Agora, pode ser que você, não, eu não quero assinar o fundo, mas quero ajudar uma entidade. Bom, pode também ajudar outra entidade social, sem dúvida alguma, né? Mas pede, então, que seja esse gesto concreto. Não tem nada a ver com dízimo, né? No caso, é sua oferta, é sua doação, podemos dizer, esse é o gesto concreto da quaresma, viu? Então, o que é a campanha de fraternidade? É o gesto concreto da quaresma. Olha só que importante que o Dom Benedito ensinou para a gente. Então, está jejuando com uma coisa, contribui. Não quer contribuir com a igreja, não pode contribuir com a igreja, contribui para uma instituição, ajuda alguém, faça valer a quaresma, o que o Papa Francisco ensina, o que Jesus sempre pregou para a gente. Agora, quem é da igreja, é claro, deve ofertar à igreja, que a igreja também vai ter uma destinação social aquilo que foi afetado, é mesmo? Eu creio que, né, afinal de contas, lembremos hoje, se você olhar o que é, eu faço uma pergunta, você está aqui à frente, quem que cuida das grandes instituições aqui a nível Brasil, nível social? Dependente químico, é a igreja, gente, é a igreja. Hoje nós temos hospitais, como de fato tem. Como é que tudo começou? Aí foi a igreja, até a questão de escola, universidade, né? Tudo mais foi a igreja. Então, hoje, né, a casa, vamos dar um exemplo, dependência química, é ou não é um trabalho social? Sim, temos a Fazenda da Esperança. Pois é ou não é um trabalho social? Quem que cuida? Faz no Brasil, quem que cuida, tem outras coisas, mas quem que cuida a maioria das casas dependentes químicas? Pessoas católicas. Quem que cuida dos asilos, dos velhinhos, dos idosos? Pessoas católicas. Católica, sem dúvida alguma, né? Então, olha que a maioria das entidades que fazem trabalho de promoção social no caso, gerida pela Igreja Católica. Então, por isso que a Igreja Católica realmente tem mais força para poder pedir, que também tem um testemunho, não é mesmo? Quem quiser, onde está aplicado? Vai lá e vê. Visita nossos asilos, visita nosso diverso trabalho, na casa Abra o coração, abra a mente para conhecer. Para conhecer, não é mesmo? E tudo mais. E lembrei o seguinte, nós estamos pedindo a doação material, mas quanto além da doação material, dá o serviço, não é mesmo? Ixi, são muitos, né? Muitos que não a amizade social, o acolher, o entender, o se entregar, o ser fraternal. Se não tivesse trabalho de voluntários, eu não conseguiria fazer esse mutirão que nós fazemos, no caso, trabalho social na igreja. Se há tanto trabalho social, né? Tão rico, todos os cantos, né? E pegando todos os segmentos, porque tem pessoas voluntárias que, além do material, dá a própria vida, oferece o próprio coração. E a Rosana tem pergunta para o senhor. Tenho sim várias perguntas. Que bom. E eu vou fazer agora a pergunta do doutor Talmir Rodrigues. Ele fala, o senhor é conhecido como bispo defensor da vida e da família. Como viver a sinodalidade fortalecendo mães e pais na defesa da criança no ventre materno? Muito bem, doutor. Um abraço, senhor também. Faz parte da Comissão Diocesana de Defesa da Vida. Muito obrigado por participar. A Comissão Diocesana de Defesa da Vida, presidente fez uma grande campanha, viu? Primeiramente, no caso, pela promoção da vida e contra o aborto, viu? Depois, mais tarde, falar que tem uma grande campanha do Tamir está à frente. Então, como fazer? Nós sabemos, a vida é o que é? A vida é um dom divino, né? Deus é Senhor da vida. Então, a vida, desde o momento de gestação, né? Ela tem que ser respeitada até a morte natural. Tudo que vem, no caso, a obstruir, no caso, fazer com que a vida seja cortada, antes disso, o que é? É um pecado, no caso, é uma carência. Então, como igreja, nós temos que defender, promover a vida, dar apoio às mães, né? Se alguma mãe, alguma coisa, no caso, engravidou-se, oferecer carinho, amor, para que a criança, então, encontre um ambiente saudável, para que possa nascer, conforme Jesus nos fala no Evangelho de Lucas, crescer em sabedoria, estatura e graça. Essa sabedoria, estatura e graça é um conjunto. Esse conjunto que, na verdade, a pessoa vai poder crescer em sabedoria, estatura e graça se viver num lar onde a amizade, a solidariedade social, a amizade social esteja presente. Porque a criança, ela sente desde que ela está aqui dentro da barriga da mãe. Ela sente sente tudo. Por isso que é importante esse ambiente tranquilo. A acolhida, o não julgamento, o estender a mão. Estender a mão, nem lembrar que... Porque se lembrar que você tem um fruto ali dentro. Exatamente. E é um caminho a percorrer. Se você der amor, der bons exemplos, será muito diferente do que não fazer isso. Sem dúvida alguma, quer dizer, e essa vida tem que ser respeitada, querida, desejada, amada, né? Então, se acontecer, às vezes, uma mãe que no fim teve assim, não foi algo desejado, né? Trabalhar para que abra o coração, ame, né? Aquele fruto que Deus confiou a ela, não é mesmo? Que Deus confiou a ela, sem dúvida alguma. Então, esse é um grande trabalho, sabe? É um trabalho difícil. E tem muito, né? Falando de jogar pedra, viu? Um grupo aí feminista do Aixa,
joga pedra na... Ah, o bispo fala isso, que ele não tem criança para cuidar, não sei o que mais, assim por diante, né? Fala, mas lembremos, viu? Se não tem filhos, nós temos muitos filhos aqui na área social que cuidamos e, às vezes, dá muito trabalho assim, para nós que precisamos atrás. Eu sempre falo uma coisa, Ana, se for pedir para você uma ajuda para mim, dificilmente fazer isso, sabe? Mas para a igreja, se for preciso, eu venho cá bater, Ana. Me ajude. O senhor tem seus filhos, eu tenho os meu filho, leigos, preciso, fiéis, as pessoas que acompanham eu tenho o esse que senhor. precisa. Você pode ou não pode me ajudar? Se me ligar um não, tranquilo. Mas o que acontece? São meus filhos, não é mesmo? Tudo mais, né? Então, nós também temos carinho, dever com eles. E visite nossos lares, né? No caso, os lares, no caso, falava asilo, lares, caso de recuperação, dependência química, e outros casos. Mas ver o carinho, o amor com que as crianças, com que as pessoas que lá são tratadas, recebem, né? Sabendo de Nossa Senhora. Eu vejo isso aí realmente, é o Espírito Santo realmente em nosso meio, sabe? Criando essa fraternidade, esse amor capaz de doar, servir e partilhar. Então, meus amigos, lembremos, né? Nós temos que trabalhar com os pais para que todos tenham consciência disso, né? Lembremos que a vida é um dom divino, né? Desde o primeiro momento da fecundação até a morte natural, tem que ser defendida, querida, aceitada e promovida em nosso meio. Tudo que vai contra isso, é claro, é o pecado, Que a morte, Deus fala, não matar, vai matar? A matar vai desde aquele momento que teve a concepção, no caso do nascimento, ou do momento que o óvulo foi fecundado, até a morte natural. E a Rosana tem mais perguntas. Sim, mas antes disso, quero aproveitar para mandar um abraço aqui para o Breno Expolador, que ele está assistindo o Dom Benedito, ele que é do distrito de Araxãs. Manda um abraço para o senhor. O Oswaldo Herculano também, ele fala que o bispo é um bispo muito presente em todas as pastorais da diocese. E confirmando isso, vamos falar aqui então com a Adriana de Fátima Leite. Ela pergunta, Dom Benedito, como um católico deve vivenciar a Semana Santa? Muito bem. Então, por que nós falamos Semana Santa, hein? Tem a Quaresma, né, que conclui domingo de Ramos, depois a Semana Santa. Por que nós falamos que a Semana é Santa? Por quê? Explica para a gente. A Semana é Santa porque ela foi santificada pelo sangue e pela vida divina, não é mesmo? Nós vamos, lá em Presidente Prudente, hoje nós tivemos a Via Sacra, né? A Via Sacra, já vem fazendo segunda-feira da Semana Santa, nós antecipamos para hoje, sexta-feira, teve a Semana Santa. Então, o que é a Via Sacra? É o caminho santo, esse caminho percorrido por Jesus. Mas o caminho percorrido, Jesus percorreu o caminho na sexta-feira. A Semana Santa é segunda, terça, quarta, quinta, sexta, né? No caso, após a Via Sacra, nós temos o sepultamento de Jesus, sábado santo, e, no caso, conclui com a grande celebração da ressurreição. Então, a Semana Santa, o que tornou a Semana Santa? É o gesto de Cristo, o amor de Cristo, esse sangue de Cristo, né, derramado por toda a humanidade. Cristo morreu na cruz por mim, por você, Ana, morreu pela Rosana, por todos nós, né? Então, o sangue de Cristo, né, podemos dizer assim, todos já foram salvos pelo sangue de Jesus, todos. Agora, a salvação, é claro, só pode acolher aquele que tem fé, que aceita, não é mesmo? Sabendo que Cristo Jesus verteu o seu sangue, derramou sangue por todos. Então, todos estão salvos em Jesus. Mas quem tem fé, abre o coração e a salvação então é oferecida. Agora a Fátima perguntando como vencer. Seguindo os mesmos pegados de Cristo, não é mesmo? Ou seja, sendo autêntico discípulo de Jesus. Quem que é o discípulo de Jesus? Como é que é a pessoa discípulo de Jesus? Jesus é a palavra de Deus encarnada. Como é que a pessoa torna discípulo de Cristo? Ouvindo a palavra divina, a exemplo da Virgem Maria, exemplo de São José, exemplo dos santos, trilhando esse caminho de vida, trilhando esse caminho do céu. Ainda que para isso passe pelo sofrimento, pela morte, pela dor. Então, a Semana Santa é para nós vivermos esse último momento da vida de Jesus, né? Vemos como Jesus, no caso, sendo os judeus, né? Aí vamos pôr a instituição, quinta-feira, instituição da Eucaristia. Jesus, o que é? Jesus não só instituiu a Eucaristia, no caso também naquele dia, instituiu o ministério ordenado, né? E deixou o grande mandamento. Qual o mandamento? Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Então, o que é a Semana Santa? É para nós exercitarmos o mandamento do amor. O mandamento do amor na medida da cruz, viu? Amar como Jesus amou. Se nós amar como Jesus nos amou, sem dúvida alguma, a amizade social será algo em nossa vida e, com certeza, nós teremos o céu em nossos corações. E com essa mensagem linda que devemos amar o próximo, a gente vai para um breve intervalo, já contando com a sua participação daqui a pouquinho. É bem ligeirinho, já voltamos. E já estamos de volta com Frente a Frente. Eu agradeço a todas as perguntas que nós estamos recebendo e já vou chamar a Rosana, porque tem participação do público, não é verdade, Rosana? Temos bastante. Agora é do professor Galiani, ele fala aqui, boa noite, Dom Benedito, é alegria em revê-lo na Rede Vida.
A alegria é nossa, Galiane. E a pergunta que vai para o bispo agora, Dom Benedito, é da Fifi Fazano. Pergunto como as pastorais podem se integrarem para viver a misericórdia do Senhor Jesus na festa da misericórdia a ser vivida no dia 7 de abril. Então, lembrando, a festa da misericórdia, domingo da misericórdia, é uma festa móvel, né? Então acontece no domingo, segundo domingo de Páscoa, ou domingo da oitava da Páscoa, né? Então esse ano, da Páscoa, no caso, será dia 31, e no caso, a festa da Divina Misericórdia, dia 7 de abril. Então, o Papa João Paulo II instituiu a festa de domingo da misericórdia, né? Nós sabemos que Deus, o coração de Deus é um coração repleto de misericórdia, né? O Cristo é a misericórdia divina, é o rosto da misericórdia divina encarnado. O que nós vamos fazer? Fazer, então, com que nos nossos trabalhos pastorais, as diversas pastorais do caso, a misericórdia reine em nós, impere em nossos corações. Se a misericórdia estiver presente em nossas vidas, com certeza nós não teremos nenhum conflito. Às vezes há muito conflito entre pastorais, serviços, movimentos, mesmo, entre pessoas. E o que causa esse conflito? No caso, é a falta de misericórdia, a falta do amor, né? Às vezes um ódio, um ressentimento que é guardado e tudo mais. E no coração do cristão, o que deve reinar é o amor, gente. E o amor é o amor que leva a pessoa, no caso, a exercitar a misericórdia. Jesus fala, sede misericordiosos como o Pai Celeste é misericordioso. Sabemos, o coração do Pai não tem tamanho para a misericórdia, é sem fim. Que assim também sejamos todos nós. Então, a Divina Misericórdia trabalha muito para isso, né? Para que a pessoa, então, primeiramente experimente a misericórdia de Deus no seu coração, mas também seja um instrumento, um canal de misericórdia para com os irmãos. Quem precisa de misericórdia? É claro, precisa de misericórdia é que o pecador. A misericórdia é para a pessoa que pecou, que caiu. Então, a misericórdia são para aqueles que realmente foram vítimas do pecado. Então, se nós realmente exercitarmos misericórdia, ou seja, se nós agir, nós colocarmos no nosso coração, ajudando o outro a promover e levantar a vida, com certeza é sinal que o céu está presente em nós. E a Divina Misericórdia faz exatamente esse trabalho, viu? Promove para que as pessoas, então, possam, primeiramente, é claro, acolher a misericórdia divina no seu coração, você reconhecer que, por mais seja o seu pecado, maior a misericórdia divina, desde que você, é claro, esteja disposto a abandoná-lo, mas também você exercitar a misericórdia com o próximo, ou seja, fazer com que a vida reine e impere no seu lar, no seu coração, na comunidade. Rosana? Dom Benedito, a Vanessa Grinaldi, ela quer saber, ela tem muitos amigos que não vão à igreja. Qual a dica do Dom Benedito para motivar a minha comunidade? Excelente, Vanessa, hein? Está de acordo com o tema, não é mesmo? O tema esse ano, fraternidade social. Então, a fraternidade social, viu? Deve você levar com jeitinho e tudo mais. Vai essas amigas, devagarzinho, a participar de uma celebração, não é mesmo? A participar dos gestos atos que a igreja tem, no caso, que a comunidade tem para os fiéis, né? Então, procure cativar essas pessoas com carinho e com amor, viu? Lembrando Jesus, quando nos chama a ser seu discípulo, ele nos fala, vinde após mim, eu farei de vós o quê? Pescadores de homens, né? Pescadores. Para que nós sejamos pescadores, tá bem? Todo pescador precisa de isca, viu? Precisa de isca. Agora, qual a grande isca? Pegar os peixes, esses peixes mais levados, mais, como é que é, e tudo mais, peixes que são mais difíceis. O que é? É o amor, é a misericórdia, o carinho, a acolhida, né? Então, com carinho, com amor, viu? Não vai querer, no caso, às vezes tem pessoas que querem pescar com espírito pitbull. Consegue? Já pensou? Pitbull Espanta. Nossa, espanta, né? Tem jeito, então, espanta. não pode. Então, aí vem a mansidão. Como viu? que o senhor a mansidão, pesca cara. o seu rebanho? Como que é o Dom Benedito para o seu rebanho? Padale- Eu aqui estou Padale- achando o senhor um homem muito acolhedor, Padalec tá rindo muito pra mim, né? muito acolhedor. Tá aqui É, do o lado, tá pessoal rindo não muito, tá sabe? vendo, É o mas- seguinte, pois é, eu para mim eu fiz com os padres, viu? Nós temos que ter um espírito acolhedor. Às vezes o pessoal fala que eu sou muito bonzinho para ser bispo, né? Sou muito bonzinho, muito misericordioso. Mas não é assim que o senhor conquista Pois as fala pessoas que às sou vezes estão misericórdia, fugindo? Manso e tudo mais, fala que mansinho, mansidão e tudo mais, sabe? Então, isso também faz parte. Sempre fala assim, ó, o bispo Paracatu, Dom Lá, talvez tenha nos ouvindo, eu tive com ele aqui há 12 anos atrás, não, 18 anos, 2006, tive aqui com ele, que era de vida, era padre em Paracatu, né? Ele tinha onde estava, é necessário tirar o caroço sem ferir o pescoço, sabe? Tirar o caroço sem ferir o pescoço. Então, assim também no caso a nós como bispo, viu? No dia a dia, você tem que ter mansidão, carinho, amor, para você então vencer uma situação difícil, né? Um conflito, o que é? Você vencer no caso, sendo portador, tendo o coração acolhedor, um missionário da paz, né? Então, acho que isso é muito, para mim, importante demais, sabe? E os fiéis, eu digo como disse, assim, um pitbull não, né? Acho que não fez de jeito nenhum, sabe? Eu sempre falo para o meu sacerdote lá, nós temos que desvestir desse espírito de pitbull, né?
nós temos que ser pescadores. Quem é pescador de homens, precisa de amor, misericórdia, carinho, acolhida, perdão, não é mesmo? A palavra, A palavra. Não a bronca. E não a bronca, exatamente, não a bronca, não é mesmo? E outra coisa importante, viu? Outro dia eu falei com o padre, isso é vale para os padres, para nós estamos à frente, gente. Olha só, já vão Ó, levar puxão de orelha aqui tá ao bom, vivo o no seguinte, Frente a Frente. O seguinte, ó, nós só devemos dar mostrar uma doença tendo remédio, viu? Então, tem padre que é danado, ou pessoas que estão à frente danado, então fala que é mestre para falar do caminho do mal. Eu gosto de falar, eu aprendi o caminho de Deus, né? O caminho para o céu. Eu gosto de falar do caminho do céu, para levar para o céu, né? Então, você fala o seguinte, então lembremos o seguinte, a nossa missão é levar a pessoa para o céu, viu? Se você vê a doença, aponte o remédio. Qual que é o remédio? Jesus Cristo, gente. Jesus Cristo. Né? Então, nós temos que ter... Então, por maior que seja o pecado, né? Maior é a misericórdia divina, maior é o amor de Deus. Então, maior é o poder de Cristo. Por isso, anunciemos Jesus Cristo, levemos a palavra de Deus, né? Com carinho, com amor, com mansidão. A Rosana tem mais perguntas. Olha, porque o senhor é um pastor acolhedor, porque o pessoal de Presidente Prudente está em peso assistindo a gente. Muito obrigada. E como os assuntos estão casando aqui. Dom Benedito, o Foi. Breno Espolador, ele pergunta como podemos levar a mensagem de Cristo ressuscitado para aqueles que estão afastados da igreja. Aí, tá. Bom, estão afastados da igreja. Então, se estão afastados da igreja, está afastado, pensa que no caso é o filho que está afastado. Que mais? Mostrar, então, o que é a igreja, gente, não é mesmo? É necessário a pessoa que lembrei o seguinte, nós, ao sermos batizados, nós fazemos parte da grande família de Deus. E se nós somos filhos, nós somos herdeiros, né? Herdeiros do céu. É claro, uma pessoa pode muito bem chegar ao céu, às vezes, no caso, não tendo vida participativa, mas muito difícil nesse mundo de hoje. Por isso, é mais que necessário ter uma vida participativa na igreja, né? Mas se levar a pessoa para a igreja, é claro, tem que ser conquistado com carinho, com amor, com um jeitinho, né? Fala, eu sou mineiro, né? Então tem que pensar um jeitinho mineiro, né? Você tem aquele jeitinho mineiro para você, então, cativar corações para Deus, cativar corações para Cristo, né? São Paulo fala, nós devemos semear oportuna e inoportunamente. Ou seja, a todo momento lançar a palavra de Deus. Mas lançar a palavra que acolhe, uma palavra que conquiste, né? Uma palavra que realmente, que a palavra de Deus, a palavra de Deus só pode gerar vida, né? Essa palavra que deve ser lançada no coração das pessoas, que nem todos, sabendo, nem todos vão acolher a palavra divina. Mas com certeza muitos acolherão e haverão de voltar para o seio da igreja. E falando nisso, graças a Deus, né? Estava analisando com o nosso padre, até depois a gente fez assim, um balanço pós, no caso teve o Covid, como ela teve a pandemia. Após a pandemia, então, pelo menos aconteceu na Diocese do Presidente, o retorno à igreja de pessoas de número está maior do que quando no início da pandemia. Opa, agora você tem que fazer que esse retorno numérico seja um retorno que o quantitativo seja qualitativo. O que nós temos que fazer? Manter essas pessoas. Manter e da formação, né? Da formação, da espiritualidade, é mesmo? De lançar, semear a palavra divina e tudo mais, para que não seja apenas um a mais na comunidade, mas que seja realmente um discípulo de Cristo. E o né? senhor é um bispo muito atuante, que se preocupa com os leigos, informar e estar presente. E amanhã tem evento em Presidente Prudente. Fala um pouquinho do evento, chama o seu rebanho para participar. Tá certo. Então, lembremos, amanhã, em todo o Brasil, está sendo feito um ato em defesa da vida e também contra o aborto, né? Contra o aborto. Sabemos o aborto, o que é? O aborto é um pecado abominável aos olhos de Deus, né? Então, nós temos a Comissão Diocesana de Defesa da Vida. Todo o Brasil está sendo, no caso, convocado para, nesse final de semana, da agora até a Páscoa, fazer um ato, no caso de promoção da vida e de repúdio ao aborto. E a Comissão Diocesana de Defesa da Vida, Dr. Dalmi, que nos mandou até uma pergunta aqui falando sobre o então ele faz parte da comissão, ele é, no caso, o coordenador, o presidente da Comissão Diocesana de Defesa da Vida. Amanhã, às 6h25, 6 horas da manhã, hein? Às 6h26 da madrugada, está bem escurinho ainda agora, né? Então, vão reunir lá na Santuário Nossa Senhora Aparecida, vai ter a reza do terço, um momento de espiritualidade, às 7 horas será a missa, e depois da missa fará então um ato, uma caminhada lá em volta, no caso, para um ato de louvor a Deus pela vida, mas também, no caso, abominando o aborto, que sabemos isso não pode estar no meio de uma cultura onde a amizade social se faz presente. Então, toda a comunidade de Presidente Prudente está convidada. Então, amanhã, a missa, 7 horas, mas quem puder chegar, vai para 6h20, vai ter a reza do terço, o momento de espiritualidade, a Santa Missa e depois essa grande caminhada, no caso,
defendendo e promovendo a vida. É um grito pela vida. E teremos celebração dia 25? Ah, Como dia que 20. como que tá esse coração com a chegada do dia 25 de março? Conta pra gente. Tá bom. Então, dia 25 é a segunda-feira, né? Esse ano vai Segunda-feira. dar segunda-feira, no caso, segunda-feira da Semana Santa. Né? Por que você vai perguntar? Então, porque dia 25 de março, né? No ano 2008, 25 de março, deu terça-feira da oitava de Páscoa. Domingo foi dia 23. Eu saí de Paracatu. Paracatu está a 290 quilômetros de Caldas Novas. Fui para Caldas Novas, sempre ia lá na Páscoa, na segunda-feira. Mal cheguei lá, recebi um telefone do meu bispo falando que o Núncio queria falar comigo. Pode preparar, moço sobre isso. É nomeação de bispo, que não é? Liguei para o Núncio e falou que queria que eu conversasse comigo, se eu pudesse lá em Brasília. Só estou aqui em Caldas Novas e fui. Então, foi 23 na segunda, na quarta-feira, dia 23 do domingo, 24 na segunda, dia 25 fui lá em Brasília, encontrei com o Núncio Satura, após falar um pouco do meu trabalho pastoral lá em Paracatu, dos trabalhos lá. Quando ele falou, pois é, ele estava com o envelope, bateu assim, né? Estou aqui então com o convite do Papa, te convidando para você ser bispo, né? Você vai assustar, como também assustei e tudo mais, mas não tenha medo, a igreja confia muito em você, e você é uma pessoa que tem muito potencial. E ele que falou isso aqui, foi Dom Baldisseri, ó. Você, igreja, você é nomeada, é igreja conflitiva, você tem que falar para você amenizar ou acabar com os conflitos, essa é a sua principal missão. Quando ele abriu a carta, ela falando que o bispo Dom José Maria Libório pedia renúncia, né? Mas quem que é Dom José Maria Libório? Se hoje eu não conheço os bispos, imagina naquela época. Quando ele fala presidente, o que é, Dom Núcio? Presidente, é São Paulo? Nossa, você está doido, né? Eu sou bispo da roça, eu sou padre da roça, né? Você quer mandar para a capital, né? Jeitinho, não, eu falei da roça eu sou que padre da roça. Mas ele falou, não, e mostrando e tudo mais, né? Aí ele me fez uma pergunta, perguntando se eu tinha colegas padres e tudo mais, eu fiquei muito com medo e ver o que é a resposta. Porque, você tem colega padre? Aí falei, tinha colega em Paracatu, em Brasília, Aracaju, já está aí. Né? Você tem colega aqui em Brasília? Eu estava em Brasília com ele, né? Tenho. Pois é, ele é padre da capital e você é da roça, então é você que está sendo convidado e não ele. Porque me deu um abraço, é você. Eu pedi ele um tempo para poder rezar e tudo mais, depois deu o meu sim, depois fui lá na minha casa, que é a dizendo da Virgem Maria, né? Que assim como havia respondeu o sim ao projeto de Deus, também na minha fraqueza eu colocava a minha vida a serviço de Deus. Então foi o dia que eu recebi, no caso, recebi o convite e aceitei, né? Entreguei pela carta, essa carta em ser manuscrita, e aí daí 22 dias depois, 22, hein? Ele falou assim, você pode suscitar, mas não comente com ninguém, só seu bispo. Eu tenho um irmão que é padre, sabe? Não, está proibido. Se você comentar com ele, não tem nomeação. Tive que ficar calado 22 dias, né? Até que dia 19 de abril, aí 22 dias depois, na quarta-feira, então saiu a minha nomeação como bispo e presidente prudente. Foi nomeada, então me posso 17 de agosto lá. Até hoje, né? Pode ser que amanhã, às vezes, tenha alguns problemas. Mas tem esse momento, né? Então sou bispo e presidente prudente, já fazendo aí 15 anos e 7 caminhando para o 8º mês, sabe? Estamos lá com... Foi o dia, assim como Maria deu sim a Deus, né? E o verbo se encarnou, eu também dei o sim à igreja e saiu minha nomeação como vice-presidente. Você falando de missa. Então, toda segunda-feira, diferente de ter missa, eu sempre tenho na Rádio Onda Viva. Quando estou viajando, o Padre Alex está aqui comigo, ele que viaja, celebra para mim. Então, na segunda-feira, ele está previamente celebrando essa missa, e foi o caso, iremos também unir com os fiéis lá na Catedral São Sebastião, um dia de ação de graça. Né? Mas a missa sempre é louvor, agradecendo a Deus, louvo e agradeço ao Senhor pela Diocese do Presidente Prudente, sabe? Deus e agradeço a Deus. Sei que Deus realmente me deu essa graça e estou procurando, então, desempenhá-la. Quando eu estava dizendo aqui o seguinte, então, falava um padre, que meu foi diretor, eu falava, quem é manco tem que caminhar, levantar mais cedo, concorda? Se a pessoa é manca, demora mais tempo lá, concorda? Então tem que caminhar mais cedo. O que eu vejo assim, como eu tenho a certa, não tenho a pessoa tão qualificada como muito, então tem que caminhar mais para dar conta do serviço, né? O senhor se engana, o senhor é muito qualificado, sabe então, por quê? Já que eu sou o senhor manco... tem amor no coração, o senhor tem fé, o senhor tem compaixão, o senhor tem acolhimento, e foi assim, uma grande honra, um prazer conhecê-lo e receber o senhor nesta sexta-feira à noite com a equipe da Rede Vida. Muito obrigada, De viu? nada. Então, eu procuro isso. Eu procuro, no caso, esconder o ser banco, né? No caso, correndo mais, andando mais, estando próximo dos irmãos, né? E graças a Deus tem dado certo. Louvo e agradeço. E quer dizer, a Diocese é uma diocese querida, viu? Tem leigos realmente atuantes. Então, é uma diocese realmente que dá gosto para o seu pastor. Sou muito alegre, muito feliz a Deus por ser o bispo e presidente prudente e agradeço a vocês por esse convite, viu? Sou muito grato, viu? Lembrando, eu estive aqui na Rede Vida, primeiramente vi com o meu bispo lá, estava em Paracatu, padre. Ele estava fazendo 70 anos, em 2006. Depois voltei em 2012, que eu tive um congresso nacional do ECC,
e agora 2024. Está sendo 12, 24. Será que sai agora em 48? Não, foi o senhor 6, vai voltar com antes, 6, já 12, está... 12 mais 12, 24, 24, 24, 48, né? Já Espero está então que eu volte. convidado para voltar Tá antes. bom. Rosana, uma boa noite para a nossa eu que equipe. agradeço. Muito obrigada. Uma boa noite para quem ficou aqui com a gente. Até mais, um bom E Deus abençoe retorno. a todos. Amém. Tchau, bem. tchau, gente. Muito obrigada.